somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente. Bondoso Deus, estamos juntos mais uma vez. Aprove a graça, a misericórdia do Senhor, que juntos a gente pudesse estar aqui em torno de Sua palavra. Estamos agradecidos porque o Senhor tem cuidado de nós, tem sido a mão de misericórdia do Senhor, nos livrado de tantos males. Tantas coisas piores poderiam acontecer, mas o Senhor entrou em cena e nós estamos aqui, como disse os Salmos, a nossa alma escapou, como o pássaro escapa do laço do passarinheiro. Então a gratidão no nosso coração é imensa pelo privilégio de poder juntos aqui cantar e adorar a Ti na beleza da Sua santidade. E enquanto ainda podemos reunir para ouvir os conselhos do Senhor, que venhamos valorizar cada culto, Senhor, cada hino que é ministrado com o propósito de adorar, que o Senhor aceita a nossa adoração, que o Senhor cura o enfermo, que o Senhor liberta o oprimido, que o Senhor restaura os lares que precisam serem restaurados, e que nós, cada um, estejamos submissos à Sua palavra. Senhor, muito obrigado. Ajuda-me a ajudar seus filhos e filhas. Em Teu santo e precioso nome, Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Amém, amém. E nós estamos aqui numa série sobre os cônjuges. Todos os cônjuges têm conflitos. Não tem nenhum cônjuge que não vai enfrentar conflitos. São uma questão constante, uma questão diária. E a questão não é nem o fator do conflito, é como resolver ele. Essa já é a quarta parte. Os que não assistiram, as demais, assistam no nosso canal. Você vai acompanhar, porque o problema não é os conflitos, mas como lidar com esses conflitos. É como resolver esta situação. E o manual é a Bíblia. Ela é o manual do ser humano. Fomos constituídos por 16 elementos, é claro, que tem os derivados de cada um desses elementos. E na medida que eles se desgastam por causa do tempo, a vista escurece, o cabelo embranquece, a pele enrugece. Mas o espiritual está sempre atento, está sempre novo. A gente vê que a gente é um garoto, uma criança em uma pele velha, em um corpo velho, né? Mas o espírito se renova cada dia. E esse é o grande desafio. Viemos da eternidade para habitar em um corpo terrestre. Então, você que nos acompanha, para nós é sempre um grande prazer tê-los, sabendo então que o problema não é conflitos. Já foi falado isso em cultos anteriores. Mas como lidar com esses conflitos? E as diferenças se manifestam na maneira como cada um dos cônjuges reage. Cada um tem uma maneira, porque são temperamentos diferentes, são condutas, são caráter diferente. Porque é o que nós aprendemos, que temperamento é um estado fisiológico caracterizado de um indivíduo que condiciona suas reações psicológicas, sua índole e o seu caráter. E é um conjunto de tendências, o caráter. São dois temperamentos dentro de uma casa, se é só ele e ela.
Mas se tem 2, 3, 4, 5 filhos, então já são 7 temperamentos com carga genética de pai, de mãe, de ambos os lados dos cônjuges, de bisavô, de avô. Então é uma carga dentro de 4 paredes, dentro de uma casa. E esses conflitos surgem todos os dias de maneiras imagináveis, que você jamais para pensar. Então, na escala de valores da família, no gosto por alimentos, questão de ambiente, humor, tantas outras coisas. Quem tem mais de um filho sabe que cada um tem uma característica peculiar. Não é que algum seja melhor do que o outro, é que todos são especiais. Só que uns destaca mais em uma área e outros destaca mais em outra área. Então tem que entender essas diferenças, porque isso tem que ser tomado como valores. Não é que um é melhor do que o outro, que um é mais especial do que o outro. Não, todos são especiais. Porque todos são filhos e filhas de Deus. Nós aprendemos que a maneira como lidamos com nossos próprios erros e com os erros do nosso cônjuge é fundamental para definir a continuidade saudável no casamento. Isso precisa ser definido. Isso precisa ser tomado de uma consciência de ambos os lados. Não é que o marido é melhor e que a esposa é melhor. Não, ambos são filhos e filhas de Deus. E as diferenças se manifestam na maneira como cada um reage nos problemas. Ela pode agir de uma forma, ele pode agir de outra. O que precisa se cuidar é que essas reações não venham causar danos, causar prejuízo. E a maneira como nós lidamos com nossos próprios erros e com os erros do nosso cônjuge será fundamental para definir a continuidade saudável deste casamento. Tem que ter essa consciência. Não existe um outro meio, em outra forma, a não ser Deus. Nós temos que aprender isso. A família precisa aprender isso, porque o desafio agora é manter a família unida. Porque os meios sociais, a mídia, as redes sociais, a ideologia de muitas lideranças é desestruturar a família. É que os valores que da família sejam detonados. A autoridade dos pais, eles querem tirar a qualquer custo, a qualquer forma. Existem ideias de pessoas de todos os níveis que você possa pensar ou imaginar. Até de que os filhos não é mais da família, mas uma propriedade do governo. Existem pensamentos de várias formas e maneiras. Mas nós sabemos que nós, como pais, temos uma responsabilidade diante de Deus de cuidar dessa nossa família, desses filhos e filhas como herança de Deus. Os nossos filhos, de nós que somos cristãos, não pertencem ao governo. Os nossos filhos e nossas filhas pertencem ao Senhor, porque a Bíblia disse que eles são herança do Senhor. De manhã nós vimos que a igreja, ela não foi constituída por Deus para a educação de filhos. A escola não foi constituída para educar seus filhos. Quem educa os filhos é os pais. Lá na escola eles aprendem ciência, matemática, português, geografia, pelo menos é o que se tem que ensinar. A igreja orienta e mostra o caminho de Deus, mas os pais é que inculca, é os pais que ensina, é os pais que têm o dever diante de Deus de disciplinar. Faça valer a pena a sua vida conjugal, invista nos seus filhos, porque você é o professor, pai, você é a professora, mãe, para que essas crianças aprendam. Então, à medida que você aprende a perdoar, então habilidades que estavam adormecidas dentro de você irá surgir e você irá descobrir
que você é muito mais forte e é muito mais capaz do que você possa imaginar. O perdão ainda é a palavra-chave para uma vida conjugal. E perdoar não é só 7, como Pedro perguntou a Jesus. Ele disse que é 70 vezes 7. 490 vezes. Então, nós precisamos estar aí, entender que vamos ter esses conflitos. Temos todos os dias. Então, em meio aos conflitos, é natural que surja amargura, que surja ira, que é a Provérbios 15 que nós vamos ler. Mas na vida conjugal, toda amargura, toda ira, toda cólera, gritaria, blasfêmias e toda malícia devem ser tiradas, devem ser extraídas, devem ser deletadas do coração do homem e da mulher, da família. No casamento existe uma aliança, um elo, um compromisso, uma convivência que envolve amor, companheirismo, dedicação, prazer, lealdade, honestidade, felicidade e amizade. E, é claro, a fidelidade. Isso tudo precisa ser conquistado, porque está tudo aqui dentro. A questão é que a gente não lê o manual. Se você não lê o manual do seu celular, você não vai saber usar ele. Se você não lê o manual do seu carro, você pode ter algo no seu carro te beneficia, que não iria sofrer tanto, mas por não ler o manual você não tem conhecimento. E às vezes nós sofremos com nossos cônjuges porque não usamos o manual, a Bíblia. Está aqui, do que ela foi feita, do que ele foi feito, está aqui o que ele requer. Disse nesta manhã e vou repetir: quer ser um cônjuge sábio, leia Provérbios. Leia Eclesiastes, leia Salmos. Aqui tem o conselho para todos os fins, todas as decisões. Desde como amar uma mulher, como amar um homem, como ser um homem fiel, uma mulher fiel, como cuidar dos filhos, como os filhos serem bons filhos, filhas. Está aqui no manual, está na Bíblia. Então, irmão e irmã, é impressionante o pensamento de alguns homens ou mulheres que acham que depois de casados podem ainda continuar com as mesmas amizades de solteiros. Querem manter os mesmos. Quer estar com ela, com ele, mas quer ter os amigos, quer ser amigo. Os antigos namorados, as antigas namoradas, e contar as histórias e criar um clima de insatisfação de ambos os lados. Então as Escrituras dizem que nós devemos buscar a paz e devemos conquistar. É o nosso dever. Você deve fazer todos os esforços para viver em paz com o seu cônjuge. E assim nós tivemos, uma escola hoje. Você deve ser firme em seu compromisso com o seu cônjuge. Tem que ser firme. Lembre-se de seus votos. Seja leal e sincero ao seu cônjuge. Ser gentil e compassivo não significa ser um homem fraco ou uma mulher fraca. Mas não. Significa que você a ama, que você o ama. E a única ou melhor coisa que um homem pode fazer para os seus filhos é amar a mãe deles. Então ame sua esposa. O clima está ficando seco, E a gente vai ficando. Então nós aprendemos hoje de manhã, na mensagem Os Memoriais de Deus, que o homem pode perder a afeição pela esposa. Vimos uma história, te convido a assistir. E depois nós vimos o relato de uma esposa. Esse aqui foi o relato de um moço católico que ia separar da esposa. Depois nós vimos a história de um moço pentecostal que ia separar, que a esposa ia separar dele, pela atitude dele, pelo comportamento, devido a ela não concordar com ele e ele dizer que ela tinha um demônio.
e queria expulsar aquele demônio da mulher, somente porque ela discordava dele. Quantas famílias estão sendo destroçadas? As mulheres que têm maridos que não são cristãos devem ler 1 Coríntios capítulo 7. Os irmãos que têm esposas que não são cristãs devem ler 1 Coríntios capítulo 7. Porque se o seu cônjuge não é um cristão, não é uma cristã, e concorda em viver com você, e admite você ser um cristão, você ser uma cristã, Paulo diz, não a deixe, não o deixe. Aí nós vemos esses relatos de que um homem e uma mulher, quando se casam, eles não sabem, mas dentro dele, ele ama ela ama ele. E isso porque eles vieram da eternidade. Ela é a parte espiritual dele. O nosso corpo é temporário, mas o nosso espírito é eterno. E na mensagem do Parente Redentor, nós vimos que nós vamos estar de volta com o nosso cônjuge na eternidade. Precisamos ler as mensagens. Na verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então, Deus enviou um profeta com uma mensagem, também para restaurar a vida conjugal, para colocar o marido como um verdadeiro cavalheiro, colocar a esposa como uma verdadeira dama, um cristão, uma cristã, mentes sadias, corações amorosos, respeitosos, valorizando uns aos outros. Você pode ser religioso tanto que for. Você pode dar esmolas, tanto que você queira fazer. Você pode fazer parte de todas as redes sociais que você ajuda as pessoas necessitadas financeiramente. Mas se você não amar a sua família, se você não amar os seus, a Bíblia diz que você é pior do que o infiel. Então nós precisamos aprender esses princípios, porque a mensagem que Deus enviou também é para restaurar a vida conjugal, também é para restaurar o altar da família. O conteúdo de Mateus capítulo 17, versículo 11 é intenso. Lucas 17, 30 disse que como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias da manifestação do Filho do Homem. O Filho do Homem se manifestou através de William Branham. William Branham já está dormindo no Senhor. Agora é eu e você, é nós que temos que manifestar o Filho do Homem. Nós temos que viver a mesma vida que ele viveu, se doar. Temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, uns para com os outros. Isso é ser família, porque Jeová quer dizer pai de família. Então é projeto de Deus ser pai de família, cuidar da família, porque quando entrou no Egito foi só um homem. Foi José do Egito, ele entrou sozinho. Aí ele levou a família para o Egito, aí ele casou com a egípcia e levou sua família. Então foi uma família que entrou ali no Egito. Para nós, o Egito é o mundo. E aquela família rendeu, aquela família cresceu. Se tornou em 2 milhões. Deus levanta Moisés, um profeta, porque não foi o mesmo profeta que Deus levou José do Egito, que tirou Israel do Egito. Ele levantou Moisés. Então Deus sempre trabalha para cada era, para cada geração, para cada momento. E principalmente quando os sacerdotes se corrompem. Então Deus levanta profeta, ele levanta Moisés. Fala, Moisés, seu dever agora é tirar Israel do Egito. José introduziu, mas você vai tirar. A minha família tem que sair do mundo. Então Deus conduz sua família através de profeta. Não interessa se alguém não acredita, eu não estou preocupado. Muitos estão dizendo, eu saí da mensagem por isso e por... Eu saí da mensagem porque o William Branham não é profeta. Eu estou na mensagem porque o William Branham é um profeta. Eu estou na mensagem porque ele é um profeta. Porque a mensagem que ele trouxe equilíbrio, trouxe
Ensinamento tem fundamento. Se você não lê, é uma história. Mas se você ler, se você ouvir o que os outros dizem, é uma história. Mas se você mesmo ler as mensagens, se você orar, se você jejuar, se você buscar isso em Deus, você vai ver que não é nada mais e nada menos do que o cumprimento do Evangelho de João capítulo 14. Quando o Espírito Santo vier, ele te dirigirá em toda a verdade. E eu creio que eu tenho o Espírito Santo. Quem crê que tem o Espírito Santo aqui? Então ele vai te guiar em toda a verdade. O Espírito Santo não guia na mentira. Se alguém desviou da mensagem e a desculpa é isso e aquilo, é porque não creu na verdade, creu numa mentira. Se creu na mentira, não vai ficar firme. E esta mensagem de restauração de todas as coisas vem colocar o cônjuge no seu lugar, porque é o esteio. Jeová então tira, através de Moisés, a sua família do Egito e introduz ela na terra prometida. Então agora ele muda, ele prega um outro profeta. Agora não pode ser mais Moisés, agora tem que ser Josué. Então, José leva a família para o Egito, Moisés tira a família do Egito e Josué introduz a família na terra prometida. Deus só trabalha através de profetas. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos através dos seus servos, os profetas. E nós estamos aqui vivendo a mensagem profética. William Branham, profeta que Deus enviou para nos ensinar, para abrir os nossos olhos do que já está escrito. Ele não trouxe nenhuma mensagem dele mesmo. Ele disse: eu não preguei nada que Paulo não tenha pregado. Só está escrito assim. Você está ouvindo a igreja A, B, C, D, mas olha para a Bíblia, examine as escrituras. Ele só disse o que Jesus disse: examinai as escrituras e procure ter nela a vida eterna, porque são elas que de mim testificam. Evangelho de João 5,39. E quando nós examinamos, nós descobrimos essas coisas tão maravilhosas, disto que nós estamos falando nesta série, que todos os casais, todos os cônjuges têm conflitos. Vai existir, por quanto vocês viverem, enquanto nós vivemos aqui nesta terra, nós iremos enfrentar essa questão desses conflitos. Por quê? Porque não tem jeito, né? Não tem jeito. Aí nós vimos que os maridos perderam as afeições por suas esposas. Vimos que uma esposa queria largar o marido. E o certo é que nós aprendemos aqui, né, com a palavra de Deus, e que nós precisamos estar cada dia mais fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vamos abrir a nossa Bíblia em Provérbios capítulo 15, por gentileza. Quase que eu já fiquei aqui lembrando de alguns pontos, né? Provérbios capítulo 15, vamos nos colocar de pé. A resposta, verso 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultice. Pai, é a sua palavra, que a mesma seja acrescentada em nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode assentar. Os cônjuges precisam ser gentis. A gentileza é tudo. Pena que a gente não foi muito ensinado, né? Mas a gente deveria aprender boas maneiras conjugais. Acho que é uma opção para se pesquisar, para se estudar. Gentileza. Eu me lembro que quando se passava uma dama, eu me lembro do meu padrasto fazer isso. Mas se passava uma senhora, ele tirava o chapéu e fazia assim. Eu não entendia muito bem, era um garoto. Depois ouvi outros homens fazendo assim.
Eu vi senhores, na minha época o carro mais conhecido era o Fusquinha. Aí tinha Cinca, tinha Maverick, Jeep. E normalmente uma mulher não entrava no carro se o homem não ia e abria a porta para ela entrar. E depois, quando chegava no lugar, ele descia e lá abria a porta para ela descer. E quando se chegava numa igreja, eles tiravam o chapéu e colocavam pendurado o chapéu. Hoje a gente vê pregadores pregando de chapéu, né? Fomos ensinados de que quando você tira o chapéu, você está reconhecendo a autoridade de alguém. Mas esses princípios, esses valores foram perdendo no dia a dia. Então, essa questão de ser gentil com o seu cônjuge é algo que precisa ser restaurado também. Porque ser gentil é aquilo que expressa gentileza, que expressa amabilidade, graciosidade. Ser amável é ser cortês. É ser cortês. Se comporte de uma maneira encantadora e educada e graciosa. Como está faltando isso entre os cônjuges? Ela tratar ele amavelmente, ele tratar ela amavelmente. Que lição nós vamos dar para as nossas crianças, hein? Ser gentil. Mas a coisa está partindo para um lado assim, bastante complicado, complexo. Fizeram uma pergunta para o irmão Brana, e nós vamos ver ela daqui a pouco, porque falando ainda sobre gentileza, é uma qualidade de quem age com bondade. Então, ser gentil é ser bondoso. Gentileza é uma qualidade de graça, de amor. E essa atitude simpática deve se manifestar na vida diária. Não é apenas saber. Nós temos que praticar. A prática da verdade. Então, aqui em Provérbios capítulo 21, verso 21, Salomão tem muito a nos ensinar. Eu vou ler na versão corrigida fiel. Depois nós vamos ler ela na Rei Tiago, para vocês verem que ela amplia um pouco e ajuda a gente a entender melhor. Provérbios capítulo 21, versículo 21. Veja como que Salomão expressa essa questão. Ele diz assim: o que segue a justiça e a beneficência achará vida, a justiça e a honra. Desculpa que o clima começou a mudar para mim, comecei a ficar meio gripado. Então, o que segue a justiça e a beneficência achará a vida. Se nós ler isso aqui apenas, isso não vai fazer muita diferença, mas se a gente refletir, veja, o que segue a justiça e a beneficência achará a vida. Quem é a vida? Vê? A justiça e a honra. Agora, na versão do Rei Tiago, por favor. Você está colocando ali para mim? Não está? Tá? Veja a versão do Rei Tiago. Quem busca a retidão e o amor leal terá vida longa e será tratado com respeito e justiça. Irmãos, nós não podemos ser preguiçosos. A gente precisa de examinar melhor as Escrituras. A gente precisa entender que essas promessas aqui são para nós, é para os cônjuges, é para a família. Porque o projeto de Deus é família. Lembra? Entrou a família no Egito, aquela família entrou um homem, que foi José, depois José casa, José levou a família dele para o Egito. A família cresce, junta-se 2 bilhões. E Deus então fala: Moisés, agora você tira a minha família do Egito, porque eu vou levar ela para a terra prometida, uma terra que emana leite, que emana mel. Mas Moisés só viu de longe, quem introduz é Josué.
Josué quer dizer Jesus é Salvador. E aqui nós somos a continuidade desta família. Nós também estamos sendo convidados a entrar na terra que mana leite e que mana mel. A terra que mana leite e que mana mel para nós é o milênio. E quem está nos levando de volta ao milênio é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que está nos levando, guiando-nos em toda a verdade. Então, quem busca a retidão e o amor leal terá vida longa e será tratado com respeito e justiça. Agora veja, irmão e irmã, sua família está enquadrada aqui. Sua família, irmã, está enquadrada aqui. Então veja, você tem que buscar a retidão e o amor leal para essa família. Porque se não é o governo que tem que, não é a escola que educa, não é a igreja que educa, mas é os pais que educam, que tipo de educação, mãe, pai, você está dando para essa família que está sendo convidada a entrar na terra que mana leite e mana mel, que é o milênio. Lá no Egito se matava o cordeiro, tirava o sangue e colocava no umbral da porta. Mas aqui os pais inculcam a palavra, porque ficou estabelecido. Inculca, ensina aos seus filhos ao levantar, ao andar, ao deitar. Inculca eles. Ensina a eles que existe uma terra que emana leite, que emana mel. Existe um Deus real, verdadeiro, que nos promete a vida eterna. Na mensagem Perguntas e Respostas número 3, pregada em 30/8/64, tradução de Goiânia, a pergunta de número 48, perguntaram assim ao irmão Brana: mas se não pode conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar. Casal vive juntos aí e não casa. Você tem que ir na lei, César, César, Deus é a Deus. Ah, não precisa, porque o que casa o homem é uma palavra. Certo, tá certo, também. Mas César, César, Deus a Deus. Ou se você quer andar, vai voar de avião, você quer voar nele só com asa. César, César, Deus é a Deus. Por que Maria foi lá alistar com José? Tem que ter uma certidão de casamento. E é claro que o juiz de paz não te casa, o pastor também não te casa. Quem casa é a palavra que você dá para ela, que ele dá para você. Mas César, César, Deus é a Deus. Ou você vai viver uma vida de fornicação até quando? Então perguntou, isso aqui, essa pergunta está em 1 Coríntios 7, versículo 9. Então o irmão Brando diz, correto, isso é somente para uma vida suja. Em vez de um homem, ou um rapaz, ou uma moça, ou alguém outro, quando saem juntos, e eles sabem que deveriam ser casados, antecipadamente, eles já vão para a cama. Vê? Antecipadamente, tornam-se casados. Eu penso que vocês entenderam o que eu quero dizer, não entenderam? Bem, não viva simplesmente uma vida mesquinha e suja por aí, porque não é certo. Vê você, aquela é sua irmã em um sentido, sendo que você é um cristão. Agora, se você é do mundo, então um cão devora outro. Mas se você é um cristão, se você é uma cristã, você não vai devorar ela, irmão. Você não vai devorar ele. Mas esta moça com a qual você está saindo, esta é sua irmã. Irmão, essa é a mulher que você casou com ela, é sua irmã. Também, vê? Esta será a mãe de seus filhos que virão. Não tenha uma vida suja com ela. Mostre a ela que você é um verdadeiro cristão gentil. Gentileza. O irmão Brana falou sobre isso. A questão é que às vezes a gente não examina. Ele não ficou aqui dando detalhes, mas ele, como profeta, ele diz isso. Isso é serviço de pastor, que ama suas ovelhas e querem elas bem. Seja gentil com ela. Vem,
e trate-a como sua irmã. E quando você se casar, continue tratando ela da mesma maneira. Então você que decidiu casar com essa senhora, com essa jovem, casou com ela, amou ela no começo, então continue tratando ela bem, continue sendo gentil. Gente, é só a gente que ganha. Quem gosta aqui de ser bem tratado? Levanta a mão, deixa eu ver, quem gosta? Então trate os outros como você gosta de ser tratado, é simples. Educadamente. Eu devo responder isso agora mesmo. Eu não creio em vida imunda entre as pessoas pentecostais, as pessoas das santidades. E eu digo, alguns do tabernáculo, algumas do tabernáculo. Mesmo se elas são casadas, eu não creio nisso, não, senhor. Algumas destas coisas imundas, que são tão horríveis, e às vezes eu entro aqui e vejo, não nesta manhã agora, não sei, eu estou dizendo isso, mas eu estou falando das vezes que estou na Califórnia, em lugar diferente assim, eu encontro com um ministro por lá, onde sobre o discernimento, eu sinto como que se eu pudesse colocá-los sobre meus joelhos e dar-lhes um pouquinho de estímulo do Evangelho. Sim, senhor, ao ver um homem que tentaria levar a sua pequena esposa a impurezas e imundícia. Ele está falando, em outras palavras, está dizendo assim, sua esposa não é uma atriz pornô. Isto é, vocês compreendem o que eu quero dizer? Eu penso que você deve se envergonhar de si mesmo como um homem de Deus. Você simplesmente seja um marido, seja um namorado. Respeite ela como sempre você respeitou. Cuida bem dela. Ela é um presente que Deus te deu, meu irmão. Cuida desse presente. Valoriza isso, é a melhor coisa que Deus te deu, com exceção da salvação. Então cuide, seja gentil com ela, ame ela, respeite. Você só vai ganhar. O moço queria divorciar da esposa só porque ela queria beijos e abraços todos os dias, quando chegasse do serviço. Não, Brando, eu vou divorciar dela. Falei, opa, rapaz, espera um pouco, você está errado, você deve continuar beijando e abraçando ela assim, todo dia que chega depois do serviço. Quando você chega do serviço, a primeira coisa que ela deveria fazer era sentar assim na cadeira e chamar você, sentar no colo e te abraçar. Você sentar no colo dela, e ela passa a mão no seu cabelo assim. A gente tem um profeta que ensina. Se ele não é profeta para você, para mim ele é. Ele me ensina. E eu estou muito feliz em aprender isso e colocar em prática. Tem que apaixonar por ela todo dia. Tem que apaixonar por ele todo dia. Dá uma ajudada nele. Não existe homem feio, não existe mulher feia. Existe homem e mulher mal ajeitado. Compra um perfume bom para ele. Ajuda ele a pentear o cabelo, ensina ele a fazer a barba, né? Tomar um banho. O banho ajuda, já resolve muita coisa. Um desodorante, escovar os dentes, isso muda muita coisa. Não preste nenhuma atenção a isso. Alguns destes livros, a sexual, ou destas bobagens, destes livros de sexo, das redes sociais, os gibis, as revistas pornográficas. Para com isso, homem. Para com a pornografia. Deus já te deu uma mulher. Por que você está olhando dos outros? Beba a água da sua cisterna, disse Salomão. Por que você está se preocupado com a cisterna dos outros? Tem que ter, se tem em casa a sua. Vê? E coisas que você lê a respeito de todas essas porcarias e tudo assim, tira aquela coisa imunda da sua mente. Vê o que a Bíblia disse aqui. Coloca Rei Tiago para mim aí. O que ele fala sobre isso? Aqui, Romanos capítulo 1, verso 24 ao 27. Por favor, olha essa versão. Eu nem vou ler a fiel, vou ler aqui a Rei Tiago, depois você lê a fiel.
Porque ele usa termos bem fortes também. Tudo bem? Tá, vamos lá. Romanos 1, 24. Por esse motivo, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual, segundo as vontades pecaminosas do seu coração, para a degradação de seus próprios corpos entre si. Vê se não é a situação que já está hoje. Homem com homem, mulher com mulher. Porquanto trocar a verdade de Deus pela mentira, adoraram objetos e serem criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por essa razão, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. De igual modo, os homens também abandonaram as relações sexuais naturais com suas mulheres e se inflamaram de desejo sensual uns pelos outros. Paulo já profetizou isso aqui. Nós estamos vivendo aqui agora, os dias de Sodoma e Gomorra. Nós estamos esperando o quê? Deram então início à sucessão de atos indecentes, homens com homens, e por isso receberam em si o castigo de sua perversão, que a sua perversão requereu. Está escrito, está profetizado. A questão é nós examinar as escrituras, gente. Isso aqui, o que nós precisamos de mais claro para entender que nós estamos vivendo exatamente Lucas 17, capítulo 30. Ele continua no parágrafo 307. A Bíblia diz para não deixar nenhuma conversa imunda entre vocês quando vocês professam a santidade. Então tem que ter palavras sadias entre os cônjuges, entre as famílias. Nada de grosseria, porque, gente, sinceramente, francamente, o Espírito Santo não te usa para falar o que não deve, gente. O Espírito Santo é para te conduzir à verdade. Grosseria, estupidez, falta de educação. Isso não é o Espírito Santo, isso é o velho homem. Isso é a velha natureza. É a natureza carnal, é o homem animal. O primeiro homem é animal. 1 Coríntios 15. Não, eu creio na mensagem. Não vai fazer diferença, o diabo também crê. O que faz a diferença é você viver a palavra. Nós estamos aqui para viver a palavra. Se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiver em vós, tem que haver uma mudança, tem que haver uma transformação, um novo homem, uma nova mulher. Senão não sobe. No arrebatamento a gente vai falhar justamente aqui na vida conjugal. Deus já colocou a gente dentro da mesma casa para aprender a se moldar um com o outro. Não é para brigar um com o outro. Não é para arranhar um ao outro. A Bíblia diz: ó, quão bom e suave é que os irmãos vivem em união. O casal vive em união, não é em unhão, em arranhão, em beliscão. Efésios capítulo 4, na corrigida fiel, Paulo escreve e diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe ou torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Irmão, o que a sua esposa está ouvindo de você? O que você está ouvindo? O que seu esposo está ouvindo de você, irmã? Palavras torpes. E não, olha o verso 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Então, o Espírito Santo entristece com palavras descaridosas, palavras torpes. Ou torpe, eu não sei bem a forma de expressar. 31. Ele disse: toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia seja tirada dentre vós. Tem que ser eliminado, irmão. Tem que ser eliminado tudo isso aí, minha irmã.
só vai gerar conflitos se não tirar isso aí, só vai aumentar os conflitos. Então, tira tudo isso daí. Torpe quer dizer que contraria ou fere os bons costumes. Até quando você vai usar palavras para ferir os bons costumes dela ou dele? Torpe é uma palavra que contraria ou fere os bons costumes, a decência, a moral, que revela um caráter que é vil, indecoroso, infame, que causa repulsa, um temperamento arqueroso e nojento. Você vai adorar esse espírito nojento, irmã? Você vai adorar esse espírito nojento, irmão? Porque enquanto você estiver usando isso, você está adorando ele. Não. Ela é sua namorada, eterna namorada. Ele é o seu namorado, seu eterno namorado. Então, vamos viver como tal. Ele disse, trate aquela pequena dama como sendo ela sua pequena namorada. Se ela tem 60 anos de idade, você simplesmente é o mesmo. Ame ela. 60, 70, 80, 90, 100, ame ela. Como se ela tivesse 14, 15, não sei quantos anos você conheceu a sua, a minha eu conheci com 14. Me deu um chá de espera. Mas quanto mais ela demorou, falava não, mais eu amava ela, né? Hoje fiquei feliz. Minha sogra falou, mas você é um grupo de pessoa da ovelha. Foi, meu casei, foi para eu ficar junto com ela, senão não tinha casado. Agora descobri que nós vamos ficar juntos na eternidade. Então tem que cuidar bem, né, Moelha? Tem que cuidar bem da irmã Marli. Irmã Marli, se eu não cuidar bem da senhora, a senhora me avisa, tá? Manda um alô. Vamos pegar umas mensagens aqui, viu, irmã? Dá uma sentada com esse cidadão aí. Mas ele é filho do rei, né? Ele é filho do rei. Vê se você é um cristão genuíno. Vocês são filhos. Ele disse, olha, eu vou falar isso com vocês, porque você seja corajoso namorado, recorde, você o é. Você não tente nenhuma dessas coisas novas, das redes sociais, né? das revistas, dos filmes. Não tente essas novidades com ela. Ela não é atriz. Ela é a mãe de seus filhos. Vocês são meus filhos, eu tenho o direito de dizer o que desejo para vocês. Vocês são meus filhos, então vivam corretos. Vocês são minhas filhas, vivam corretas. E vocês, mulheres, vivam da maneira correta com seus esposos. E vocês, maridos, vivam da maneira certa com as suas esposas. Sejam fiéis, verdadeiros, amáveis, respeitando um ao outro. Gente, que coisa maravilhosa. E a sua relação familiar, e assim sucessivamente, que isso possa ser tão reverente e de uma maneira pia, e estando de acordo um com o outro e tudo mais, que possa ser, nunca force ou afaste, sendo sujo ou sendo vulgar. É assim, irmão, que nós somos ensinados pelo profeta que Deus nos enviou. O que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 13? Vamos lá? Hebreus capítulo 13. Existem pessoas que só estão afundando, ela não descobriu que ela está afundando. E nunca toma reação para mudar. Por quê? Porque elas acreditam na Bíblia, naquilo que faz bem para ela, naquilo que ela quer, que defende ela. Mas nós não fomos constituídos para defender, para crer na Bíblia, só naquilo que nos defende. Nós estamos aqui para defender a Bíblia em todos os aspectos de sentido. Seja todo homem mentiroso, mas Deus verdadeiro. Hebreus 13, 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos fornicadores e os adúlteros Deus os julgará. Então, irmão, pega essa primeira parte aí, ó, venere.
Venere sua esposa, venere seu marido. Não traga pecado para sua casa. A Bíblia é clara, Deus odeia o divórcio. Então mantenha leal, firme, ame ela, é sua namorada, é seu namorado. A Bíblia viva, irmão Tiago, o que ela diz? Hebreus 13, verso 4. Está aí ou ele saiu? Você está aí, filho? Hebreus capítulo 13, verso 4. Hebreus, reversão viva, Bíblia. Achou? Então joga lá, olha aí. Honrem o seu casamento e os seus respectivos votos. Se eu não vou na honra, eu na doença, na dor, na alegria, na tristeza, na riqueza, você votou. E sejam puros, porque Deus sem falta castigará todos que são imorais e cometem adultério. Essa é a versão da Bíblia viva, para dar uma noção de que Deus não brinca. Deus não brinca, Deus é sério. Ele disse: eu sou Deus e eu não mudo. Deus leva as coisas muito a sério. Eu não estou dizendo aqui se você cometeu, se você errou, que não tenha perdão, desde que você acerte isso e muda de vida, porque se continuar não resolve. Compreendam, converse com sua esposa. E aí, irmão, você está conversando com ela? Você conversa com ela? Ou só conversa para perguntar se o almoço está pronto, se o café está pronto, se a janta está pronta, se já limpou a casa? Converse com sua esposa. Se sua natureza é uma e a dela é outra, converse com ela. Não é conversa, não é bater de frente, não, é conversar com ela. Sua natureza é uma, a dela é outra. Lá em casa o avexado é eu, a tranquila é da Alvina. Em algumas coisas a avexada é ela. E lá na sua casa, quem que é o avexado? Ambos são. Então vamos conversar sobre o assunto, né, irmão Paulo? Conversar com a irmã Edileuza, né, irmã Edileuza? Conversar sobre o assunto, aí. Não é que você que fala, não, você tem que ser igual a eu. Ora, se você fosse igual a você, não tinha graça. Dá uma olhadinha no espelho para você ver. Grava um pouquinho sua conversa para ver se aguenta. É muita picuinha. Veja, converse com ela. Você tente fazer a mesma coisa com ele, viu, irmã? Não é o seu parecer que tem que ficar. É os dois, vocês têm que conversar um com o outro, vê? E da mesma maneira, converse um com o outro, sendo verdadeiro cavalheiro cristão, verdadeiras damas cristãs, irmão um com o outro. Sempre recordem, vocês são filhos de Deus, filhas de Deus, e vocês são de uma família real. Você casou com a princesa, irmão, você casou com o príncipe, irmã. Filho do rei, amém? Vocês têm sangue real. Não há nenhum sangue melhor no mundo do que o vosso. Isto é correto. Um sangue real mostra a si mesmo. Isto é o que é real. Todos que creem, digam amém. Todos que creem, digam amém. Amém. Sim, Senhor, mostra o que você é. Eu sou um filho do rei, eu sou um filho do rei, minha esposa é filha do rei. Como trataria eu aquela filha do rei? Como trata você, irmão, uma filha do rei? Como, irmão, você está tratando a filha do rei? Como trataria ela, o filho do rei? Vê o que quero dizer? Irmãs, irmãos, sejam realmente genuínos uns com os outros.
As forças perversas deste mundo estão atacando o casamento e estão ameaçando a sobrevivência da família. Todos os casamentos sofrem de vários graus de dor, de ira causado por uma ofensa do seu cônjuge. É fácil ferir. É só pronunciar palavras impensadas. Tiago, capítulo 4, verso 1, irmão Tiago, por favor. Na versão do rei Tiago. Aqui eu vou ler, enquanto ele pega lá, eu vou ler aqui na corrigida fiel. Vamos lá. Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, verso 1. Olha o que Tiago disse aqui. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto? A saber, de vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam. Agora, rei Tiago, por favor. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto? A saber, dos vossos deleites, dos vossos membros que guerreiam. De onde vêm as batalhas, os desentendimentos que há entre vós? De onde? Senão das paixões que guerreiam dentro de vós. Então toda a guerra, ela começa interna. Aí vai para os membros. Aí meu irmão, aí minha irmã, se não estiver bem com o cônjuge, aí você vai querer beber água de uma outra cisterna. Vamos para Provérbios capítulo 139. Provérbio não é Salmo, perdão. Salmo 139. Deus seja louvado. Vocês estão felizes? Amém? Propósito, objetivo é de ajudar. Eu já estou quase concluindo. Essa quarta parte, aí nós vamos voltar a uma outra parte, que aí vai ser boa. Vai ser sobre raiz de amargura. Muitas mulheres estão com raiz de amargura, muitos homens estão com raiz de amargura. E o que isso tem causado, o que isso está causando e o que isso vai causar. Salmo 139, deve ser a oração minha, sua, a nossa oração. Verso 23 e verso 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Todo marido tem que fazer essa oração, toda mulher, todos os cônjuges devem fazer essa oração, pedir a Deus para te sondar, para ver se tem alguma coisa que está fazendo errado, se está dando conflitos diretos, não está tendo acerto, tem alguma coisa errada em algum lugar. Mensagem: a maior batalha jamais pelejada, 11/3/62, parágrafo 39. Agora vocês sabem que temos tido guerra após guerra, rumores de guerra. E enquanto a terra permanecer, teremos muito mais. Porém, tem você observado que em realidade só há dois poderes em todo o universo? Se tem só dois poderes, irmão, em todo o universo, qual é o poder que está governando a sua vida conjugal? Hein, marido? Hein, esposa? Porque quem estiver governando, você é quem está governando sua casa, sua descendência. Porém, tem você observado que em realidade só há dois poderes em todo o universo, em todas as diferenças que temos entre diferentes países, e as diferenças entre nós mesmos e demais coisas, tudo está baseado somente em dois poderes. Há somente dois poderes e dois reinos. Dois poderes e dois reinos. Todas as demais coisas menores estão ligadas com um ou com o outro poder. Então, irmão, a que poder você obedece? É o que os seus filhos obedecerão, porque vai estar ligado. Que poder, irmã, que prevalece lá na sua casa? E os dois poderes são o poder de Deus e o poder de Satanás. E aí, qual é o poder que governa a sua vida?
Ah, não, quem governa a minha vida é o poder de Deus, mas o seu comportamento com sua esposa. Ah, quem governa a minha vida é o poder de Deus, mas e o comportamento seu com teu marido? É o poder de Deus mesmo? Brigas, discussões, incompreensões. Toda desordem, toda guerra e tudo que sucede está controlado pelo poder de Deus ou pelo poder de Satanás, porque só existem esses dois poderes, e estes poderes são o poder da vida e o poder da morte. Esses são os dois únicos poderes. E aí? Você está conduzindo o seu casamento para uma morte ou para a vida? Eu só posso pregar, eu só posso mostrar e dizer a vocês que existe uma opção de ter a vida eterna. E a vida eterna é Cristo Jesus. E Ele quer governar a sua vida, governar a vida do seu esposo, da sua esposa, a vida de seus filhos, a vida de sua família. Então é exatamente aqui que surge o desentendimento e as raízes de amargura. Quem governa? Eu gostaria que você olhasse para quem está do seu lado e perguntasse: quem está governando a sua vida hoje? É só um dos dois. É o poder da vida ou o poder da morte. E quem governa o poder da vida é Cristo. Quem governa o poder da morte é Satanás. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas. E que Deus te ajude, meu irmão. Deus te ajuda, irmã, minha irmã. Que se tiver alguma raiz de amargura lá na sua família, você resolva isso. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está aqui exatamente em sua palavra para te dar vida e vida em abundância. Vamos ficar de pé. Aleluia, Deus seja louvado. Amável Senhor, estamos aqui conversando dentro da Bíblia, que é a sua palavra, dentro das mensagens dos seus profetas. Estamos abordando esses assuntos do dia a dia que existem em toda família. Não existe família que não esteja enfrentando conflitos. Agora, Pai, nós queremos a ajuda do Senhor, é como resolver esses conflitos. Por isso, te agradecemos por cada família aqui presente, por cada um que nos acompanha. Pedimos que o Espírito Santo seja o poder da vida, que esteja governando cada um deles e delas. Se porventura é o poder da morte, agora está repreendido em nome de Jesus Cristo, e oramos para a restauração desta família, deste lar, desses cônjuges, para que não tenha nenhuma raiz de amargura. Pai, ajuda-me a continuar ajudando aos meus irmãos e às minhas irmãs, e sela este culto em nossos corações. Nós oramos e te pedimos em teu santo e precioso nome, Senhor Jesus Cristo. Amém, amém.